E aí pessoas, de boinha? Eu sou a Jenny e esse é mais um vídeo do quadro Arquivos Biográficos. Passando antes para avisar que nosso amigo Mark ele está tendo alguns problemas para fazer a gravação dos vídeos, por isso que só tem um vídeo dele postado aqui no canal. Mas, se tudo der certo, logo ele volta a gravar com a gente. Agora é só torcer. Criador da banda The Doors, Jim Morrison foi considerado um dos maiores mitos da música norte-americana. Ele faleceu bem jovem, aos 27 anos, mas deixou um legado riquíssimo na parte musical e literária. Seu nome era James Douglas Morrison, nascido dia 8 de dezembro de 1943 em Melbourne. Jim concluiu seu ensino médio em Washington e depois fez um curso em Califórnia. Esse curso era de cinema. Ele vivia mudando de endereço em virtude da profissão de seu pai, que era militar. Em sua vida, Jim publicou 2 livros de poesia, sendo eles The Lords e The New Creatures. Posteriormente, eles foram compilados a um só e virou The Lords and The New Creatures. A pronúncia é ótima, né? Como a gente já sabe, vídeos atrás, desde o Freddie Mercury. É incrível, né, a pronúncia? A ideia de criar uma banda de rock surge depois que Jim reencontrou seu amigo, Ray Manzarek, que leu suas poesias e ficou tão entusiasmado que resolveu levar a ideia da banda adiante. E assim nasceu nossa querida The Doors. E o nome ele foi inspirado, pelo menos uma das teorias é que ele foi inspirado em um livro do autor Aldous Huxley. E esse livro fala sobre suas experiências alucinógenas de uma droga chamada mescalina. O nome do livro era As Portas da Percepção. Mas também tem aquela teoria que o nome da banda veio de uma poesia, onde o autor William Blake diz: se as portas da percepção estivessem limpas, tudo apareceria para o homem tal como é. Infinito. Após anos de sucesso, o último show da banda The Doors foi no dia 12 de dezembro de 1970. E foi lá que Jim anunciou o fim da carreira dele como músico, como compositor. Um negócio interessante é que o Jim realmente ele nunca pensou, eu quero ter uma banda de rock, é um dos meus sonhos, nem nada disso. A ideia só veio e tá aí, deu super certo até hoje, o pessoal gosta pra caramba. Pelo menos eu conheci, depois dos meus 18 anos e me apaixonei. Aliás, devo agradecer a Naka, que foi ela que me mostrou e indicou, então, aquele abraço. Também no começo das apresentações do The Doors, o Jim, ele cantava de costas pro palco, porque ele tinha vergonha, ele era muito tímido, tava aquele nervoso de olhar pro público, Mas enfim, como estamos aqui para falar de teorias da conspiração, vamos começar falando da morte do Jim, No dia 3 de julho de 1971, Jim foi considerado morto e encontrado em sua banheira. A polícia diz que foi parada cardíaca, mas também há quem diz que foi overdose. E até hoje tem muita especulação sobre a morte dele, na real. Inclusive sobre uma talvez não morte. Calma lá que a gente chega lá. Inclusive, uma das teorias é que Jim foi morto pelo FBI. Então, é bem complicado, porque são muitas teorias e poucas provas. É muito louco mesmo. Só para vocês terem uma ideia, tem a teoria que Jim ele forjou a própria morte e hoje vive isolado no mosteiro na Europa. Realmente, assim, essa teoria vem do Michael Jackson, vem do Elvis, do Jim Morrison. Vai ver, eles estão tudo junto lá no mosteiro da Europa e ninguém sabe, Só todo mundo aqui ouvindo falando, nossa, tadinho, ele morreu. E não, tá lá curtindo a vida doidada. Ou não, Que até hoje em dia ele teria uma idade bem avançada. Em sua lápide tem uma frase em grego, escrito, queime seu demônio interior. Também tem muita gente que fala que tem outras traduções, mas a que mais aparece, que é mais concreta, é essa. A sua então companheira, Pamela Curson, ela faleceu 3 anos depois do Jim e foi recorrente a uma overdose de cocaína. Lembrando que o Jim faleceu com 27 anos, como eu disse no começo do vídeo. E isso só torna o clube dos 27 mais forte, que veio o Jimi Hendrix, a Janis Joplin e logo em seguida o Jim. Quando Bill Siddons pegou um avião
e foi até Paris, né, que foi onde o Jim morava, e faleceu. E quando ele chegou lá, o caixão estava fechado. E assim, pelo jeito que falaram que ele faleceu, não teria motivos para lacrar um caixão, porque o rosto dele estava até então normal. Foi sepultado no cemitério Père Lachaise, com a presença de apenas 5 pessoas no dia 7 de julho. Então assim, ele faleceu dia 3 e foi enterrado somente dia 7. Foi muito tenso porque demorou, acho que aproximadamente uns 3 dias para a imprensa confirmar, né, a morte dele. É um rolo. A tese da morte do Jim veio da Pamela, que disse que ele faleceu durante a noite na banheira de casa. Mas ela já mudou essa história umas 2 vezes, falou de jeitos diferentes, às vezes até meio inconclusivos, histórias desconexas, então fica muito difícil entender mesmo o que aconteceu. Tanto que a polícia, a imprensa pressionava muito ela até o dia de sua morte. O escritor Sam Bennett, ele contesta totalmente a parada cardíaca de Jim. Ele acha que foi por overdose, tem até uma teoria de uma discoteca parisiense chamada Rock and Roll Circus. Ele disse que o Jim morreu nesse banheiro de overdose e desde então, né, ninguém fala sobre isso, todo mundo finge demência e por aí tá. Em um relato de Sam para Jim Morrison, A Verdade, ele diz o seguinte trecho: lá estava Jim com a cabeça entre os joelhos, os braços soltos, rosto cinza, olhos fechados, com sangue no nariz, uma barba esbranquiçada como espuma em sua boca e em sua barba. Segundo ele, um médico constatou que 2 homens que venderam drogas para o Jim naquela noite o arrastaram para um táxi, depois dessa cena que ele relatou, e levaram ele para casa, colocando ele na banheira. E até então o dono da discoteca não falou nada, não avisou a polícia e ficou por aí mesmo. Mas tirando todas as teorias do possível motivo da morte do Jim, e se ele estiver vivo? E se ele realmente está aí curtindo a vida e forjou a própria morte? Está cheio de problemas, perseguição política, vários processos judiciais seriam até mesmo estopim para o Jim simplesmente sumir, falar que está morto e preferir viver a vida numa boa. O grande problema sobre testemunhas, amigos falando sobre o caso dele estar vivo, é que são informações muito corriqueiras e geralmente não são de pessoas tão próximas do Jim. Então fica difícil ter aquela prova, falar, não, realmente está acontecendo, não tem mesmo como saber. São comentários que o Jim soltou em vida, como fugir para uma ilha, se fingir de morto para viver no anonimato e coisas assim. Mas até então ele comentou e por aí ficou. Que nem eu comento que eu vou ficar rica todo dia. Tô esperando ainda, né? Ajuda aí dando like, vai que, né? Brincadeira não, dá like sim. Em vida, o Jim ele deu várias entrevistas sobre como o governo teria culpa na morte de Jimi Hendrix e Janis Joplin. Ele até uma vez relatou, dessa vez eu seria o terceiro. Então assim, é muito estranho. Por isso que tem aquela teoria que a FBI matou ele, que tem governo envolvido na morte dele, ou talvez que não tenha morte. E tá esse sururu. Inclusive esse relato dele sobre o governo e a morte do Clube dos 27, você pode ver naquela biografia que tem do Jim Morrison, Daqui Ninguém Sai Vivo. É uma das biografias e eu vejo muita indicação sobre ela, falam que é muito boa. Jim não comprou a própria sepultura, mas muitas pessoas testemunharam uma visita dele alguns dias antes da morte. Ele foi como se fosse uma espécie de excursão que passava entre os túmulos das pessoas famosas que são enterradas no Père Lachaise. Então, assim, é estranho porque ele visitou o cemitério e depois de poucos dias teve realmente notícia da morte dele. E ele foi enterrado lá, onde ele achou um lugar confortável, um lugar agradável. Tenso, né? Quando o baterista John Densmore visitou a sepultura de Jim, ele até falou, nossa, mas é pequeno demais. Porque o Jim era um homem grande, ele era alto, tinha uma estatura grande. E se você realmente vê, até mesmo no Google Maps, o cemitério Père Lachaise, que ele entra no cemitério, dá pra ver que o túmulo dele é bem pequenininho, é como se fosse um quadradinho, pequenininho no chão, com o busto do Jim Morrison logo em cima. Então assim, pra uma pessoa muito alta, olhar aquele
cubículo é muito estranho mesmo, porque é muito pequeno. Há vários vídeos e imagens sobre uma suposta aparição do Rei Lagarto. Até hoje a gente não sabe dizer que se é uma pessoa muito parecida, se realmente é ele, se a pessoa está inventando, se é uma montagem, ninguém sabe mesmo dizer. Há até um relato de um fã dizendo que Jim Morrison apareceu andando de bicicleta com uma camisa xadrez super tranquilo, já numa certa idade. E tava lá, andando de bike, tranquilão, que ele tinha uma barba longa, cabelo comprido, já estava numa idade avançada, né? Acredito que acho que já tenha passado dos 50, 60 anos, quando o fã relatou. E ele diz que é o Jim Morrison, que tem certeza que é o Jim Morrison, mas ninguém sabe realmente. Já uma mulher que mora em Arlington diz que o fantasma de Jim assombra ela todas as noites. Diz que o espírito dele fica deitado, esticado na cama, completamente esticado e encarando ela. Acho que muito fã de The Doors ia querer que ele estivesse lá assombrando a casa deles, né? Pensou, você entra no quarto e pá, Jim. O que a gente sabe é que até hoje as músicas de The Doors marcam muito várias gerações. E deixa a gente muito triste que foi muito cedo que ele faleceu, né? Querendo ou não, qualquer morte que seja tão jovem assim marca a gente, deixa a gente triste. É isso, o cara que dizia para os amigos que queria viver até os 120 anos pode estar por aí, num rancho nos Estados Unidos, na África, até mesmo em Paris, colocando flores no próprio túmulo que está recheado de sacos de areia. Nunca a gente vai saber, né? Então é isso, galerinha. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê aquele joinha amigo, se inscrevam aqui no canal e qualquer tipo de sugestão, crítica, ideias, vocês podem contatar a gente tanto no Twitter pessoal, como o Twitter da página, no Instagram, no Facebook. Lembrando que essa semana a gente fez um Instagram para o canal, onde você pode me mandar várias mensagens, pode comentar os nossos posts, tem algumas threads dos nossos vídeos, mas né, a história não está completa, está bem por cima e bem superficial. Então vocês têm vários tipos de jeito para mandar mensagens pra gente. A gente vai responder todas, eu prometo. Então é isso, galera, espero que tenham gostado e até a próxima!